Pessoal, tem outro tema aqui, um verdadeiro caso de família, claro que sem esse contorno aqui horroroso, brutal que a gente acabou de repercutir, mas eu quero me referir ao icônico, folclórico e imorrível, por que não, cantor latino de, enfim, tantos hits aí nos anos 2000 e segue sendo uma figura pública, enfim, muito conhecida no nosso Brasilzão. Agora, pelo visto, o latino, cansado de agressão e extorsão cometida pelo filho dele, o Guilherme Rocha, conhecido como Namentti, tá? Namentti, sim, com N-A-M-E-N-T-T-I, como se pegasse o conceito de Namente e criasse aqui um alter ego meio italiano cool, que só ficou ridículo. Mas ele tem 27 anos, pessoal, e ele foi para as redes sociais, no caso latino, falar sobre o caso. Em nome da precisão, aqui dando o benefício da dúvida, vamos conferir. E esse meu filho, convivendo com ele, eu pude perceber esse desvio de caráter que ele tem, na sua personalidade, na sua sociopatia, né? E até que eu expulsei ele de casa. Falei, olha, não dá pra conviver comigo, infelizmente, por N motivos, estava pesando, o fato estava pesado. E não só por ele não querer trabalhar, seus 26 anos, enfim, não parava em emprego nenhum. E aí que eu fui descobrir essa dependência química. Devolvi ele pra mãe biológica, né? Pra mãe, no caso, a mãe adotiva, que também tentou segurar lá a situação dele, mas não conseguiu. Que ele também estava quase separando ela do marido, e ela acabou expulsando ele de casa, e ele foi morar na rua. Quando ele foi morar na rua, mais uma vez, eu, por pena, trouxe ele de volta para morar na minha casa. E aí ele causou inúmeras situações pesadas e desconfortos aqui em casa, que eu não podia segurar mais ele aqui. É uma situação inegavelmente triste. O latino, enfim, já entrevistamos ele aqui na época de Pânico, sempre me tratou super bem, é um cara bem ou mal, super alto astral. Enfim, só estou registrando aqui a nível pessoal, até onde a minha vista alcança, se o que ele já fez no passado ou deve à justiça, aí não é comigo, mas pelo menos a nível pessoal me parece uma pessoa, enfim, ali ajeitada e do bem. Agora, o que eu queria dizer aqui? É uma situação triste, né, doutora Karina Pirro? Ele só teve contato com o filho depois dos 18 anos de idade e parece que o estrago já estava feito. Não, mas o filho também se manifestou, né? O Guilherme Rocha, ele usou as redes sociais para rebater justamente as críticas do latino. Ele até postou um vídeo respondendo ao pai. Nesse vídeo o latino aparece fumando e ele escreveu a legenda: esse é o exemplo de pai que me chamou de drogado nas redes sociais. Meu pronunciamento virá, segundo ele. Que beleza, que beleza. Enfim, doutora Karina Pirro, questão de expor, de roupa suja, ainda mais no seio da família, sendo lavada aí em rede social, também é, enfim, lamentável e uma coisa, enfim, evitável, né? Parece que não tem nada a ver com a outra reportagem, mas o que a gente está vendo? A gente está vendo famílias vivendo conflitos e com zero inteligência emocional para resolver. Né? Você não resolve um problema de um vício do seu filho indo na internet. Isso é uma doença, vale lembrar. Ele chamou de sociopatia, não vamos discutir sobre isso, mas se existe um vício, existe todo um programa para cuidar de pessoas com vício. De qualquer forma, mesmo que já tenha tentado, que a gente não sabe a história, resolver conflitos familiares na internet, assim como resolver conflitos do seu filho na escola, nos tapas na rua, são formas muito imaturas de lidar com o emocional. E acho que tem uma questão aqui, André, na fala do latino, que me soou muito problemática. Até olhei aqui para a doutora Karina enquanto a gente estava ouvindo, porque acho que o David contou que ele conheceu o filho aos 18 anos, ou seja, ele não foi um pai presente, não sei quais as circunstâncias, quais as motivações, mas o fato ele não esteve durante o crescimento desse filho. E aí ele fala, não aguentei e devolvi ele para a mãe biológica. A gente sabe que tem uma lei chamada Estatuto da Criança e do Adolescente, no qual os pais eles têm uma responsabilidade objetiva sobre seus filhos até que eles façam 18 anos. O Guilherme, o filho do latino, ele já tem um pouco mais do que isso. Mas a gente entra numa questão de solidariedade familiar que parece que o latino não teve. E aí, quando ele verbaliza devolver o próprio filho para a mãe biológica, ele se isenta da responsabilidade que ele tem como pai. E isso, para mim, é muito problemático e demonstra, talvez, o motivo pelo qual o filho tem tantos problemas com vícios assim. Eu até tentei ser pai, mas não consegui, aí eu devolvi. Eu desisti como se fosse algo voluntário, devolvi. Para a mãe não é voluntário, né? Doutora Karina Pirro, palavra sua. Isso que a Aninha muito bem descreveu agora é digno de um trauma que, enfim, já é aquele vício de origem, né? Se desde a largada da criação do filho tem esse nível de abandono e de abdicação parental,
Você está condenando um filho para acabar descambando para essa situação, não está isso? O que está parecendo é que a gente ou ele só aceitaria a paternidade se fosse legal, se fosse fácil, se fosse divertido. E aí, quando aparece um conflito, uma doença, é insuportável e eu preciso devolver. E eu fico pensando nessa exposição social, né, de colocar na rede, que provavelmente isso teve uma função. Sempre tem uma função. Se for a função de, eu quero dividir com vocês o meu sofrimento, de novo, é um péssimo lugar para dividir, porque a internet não é terapia e não sei o que a pessoa está esperando nesse ambiente, se ela está esperando acolhimento, está esperando validação do seu comportamento. Ou se já foi uma justificativa, né? Deixa eu já explicar aqui, se meu filho reclamar, eu já estou dizendo que ele me trouxe muito trabalho. Não sei qual é a função. De novo, tá se isentando. Exatamente. Vamos seguir explorando aqui, mas não sem antes eu me despedir rapidamente aqui de todo mundo que nos ouviu pela rede Jovem Pan de rádio, sintonizados até o momento aqui com a gente. Pânico já pra vocês. Morning Show fica por aqui. Valeu! Em frente a gente segue aqui, reta final aqui pra todo mundo. Nas multiplataformas da Jovem Pan, ligadaço conosco. História triste, lamentável, latino no meio. Como é que você, enquanto pai também, David, como é que você vê essa situação e o que dá para ser feito para tentar resolver, estancar essa humilhação toda? Não, essa questão de ir para as redes sociais que a doutora Karina colocou ao meu ver, é uma explicação de assim, olha, se eu for alvo de questionamento porque ele está morando na rua, porque é um filho do latino, uma pessoa famosa, né? Eu mesmo ouvi o latino há muitos anos. Então, assim, uma pessoa conhecida, morando nas ruas, um filho dele morando nas ruas, aí ele foi para as redes sociais para explicar, aconteceu isso daqui, então fiz o que pude, mas... É que nem a história filhos, né? Fiz o que pude pouco. Exatamente. Fiz o que pude, eu não tava podendo muito. Mas é assim, a gente fica, mais uma vez, muito triste de ver que famílias têm que vir a público de alguma forma, expor algo tão íntimo em troca, talvez, de uma aprovação, né? De uma justificativa, quando, na verdade, talvez ele tivesse que se justificar para o próprio filho. Do porquê ele demorou 18 anos para conhecê-lo. E tentar, de alguma forma, remendar essa situação, não expulsando ele de casa. E veja, eu não estou dizendo que ele tem que ser agredido e ficar calado, mas é de procurar realmente remediar essa situação de uma forma efetiva, né? É mesmo, a nossa advogada casos de família é com ela mesmo. Aí ela brilha, aí é na praia dela. A Aninha muito bem colocado, sempre agregando muito. Doutora Karina Pirro também.